Meu coração parou de bater no meio de um culto de domingo. Eu era missionária há 15 anos. Viajei por 23 países levando a palavra de Deus. Preguei em igrejas lotadas, vi milagres, batizei centenas de pessoas. Todos me chamavam de mulher de fé. Mas naquela manhã de abril, enquanto o pastor pregava sobre santidade, senti uma dor aguda no peito. Caí no chão, ouvi gritos, vi luzes se apagando e então acordei em outro lugar. Não era o hospital, não era a igreja. Era um espaço brilhante, mas ao mesmo tempo sombrio. E ele estava lá. Jesus, não como nas pinturas. Seus olhos eram penetrantes, cheios de amor, mas também de uma seriedade que me fez tremer. Minha filha, ele disse, você precisa voltar, mas antes precisa ver o que eu vejo. O que aconteceu nos próximos minutos mudou completamente minha compreensão sobre adoração, cultos e o que realmente agrada a Deus. Jesus me mostrou 5 hábitos que estavam acontecendo dentro das igrejas, inclusive na minha, que ele detesta. Hábitos que eu mesma praticava sem perceber. Hábitos que afastam a presença de Deus dos cultos. Quando acordei na UTI 3 dias depois, os médicos disseram que foi um milagre. Meu coração tinha parado por 7 minutos, mas eu sabia a verdade. Deus me trouxe de volta com uma missão urgente: compartilhar o que Jesus me revelou. Se você frequenta cultos, se você lidera um ministério, se você simplesmente ama a Deus e quer agradá-lo de verdade, você precisa saber o que vou contar agora, porque talvez, só talvez, você também esteja cometendo esses erros sem perceber. E acredite, o que Jesus me mostrou vai chocar você tanto quanto me chocou. Meu nome é Ana Beatriz Ferreira, tenho 43 anos e dediquei metade da minha vida ao Evangelho. Cresci em uma família evangélica tradicional. Meu pai era presbítero, minha mãe liderava o grupo de mulheres. Aos 16 anos, fui batizada. Aos 19, senti o chamado missionário durante um retiro espiritual. Aos 21, embarquei para minha primeira viagem, Angola. Passei anos servindo em campos missionários na África, Ásia e América Latina. Vi coisas que a maioria dos cristãos brasileiros nunca verá: perseguição real, fome extrema, pessoas arriscando suas vidas apenas para ouvir sobre Jesus. Batizei mulheres que caminharam 40 quilômetros descalças para chegar até a igreja. Orei com homens que foram espancados por soldados por causa de uma Bíblia escondida. Voltei ao Brasil em 2019. Comecei a pregar em igrejas, fazer lives, participar de congressos. Minha agenda estava sempre lotada. 3 cultos por semana. Conferências nos finais de semana, aconselhamentos, reuniões de liderança. Eu amava tudo isso, mas algo começou a mudar em 2023. Percebi que os cultos estavam diferentes, mais cheios, sim, mais animados, com certeza, mas algo parecia vazio. A presença de Deus que eu sentia nos campos missionários, aquela presença pesada que faz você cair de joelhos, que quebra corações endurecidos, estava ausente. No começo, pensei que era só impressão minha. Talvez eu estivesse cansada, talvez fosse saudade dos tempos de missão, mas a sensação persistia. Em março de 2024, fui convidada para pregar em uma mega igreja em São Paulo. 5.000 pessoas no auditório. Luzes profissionais, telões gigantes, banda com 15 músicos, tudo impecável. Mas quando subi ao palco para pregar, senti um aperto no coração. Olhei para aquela multidão. Metade estava no celular. Outro grupo conversava nos corredores. Alguns cantavam com empolgação, mas seus olhos pareciam vazios. E eu pensei, Deus está aqui? Ele vê isso? O que ele sente? Preguei minha mensagem. As pessoas aplaudiram de pé. Disseram que foi poderoso. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que algo estava errado. Abril chegou rápido. Dia 14, um domingo ensolarado. Eu estava visitando a igreja onde congrego, uma comunidade de tamanho médio com cerca de 800 membros. O culto começou às 10 horas, como sempre. Louvores animados, ofertas, avisos, nada diferente. O pastor subiu para pregar. Escolheu um tema sobre santidade e consagração. Boas palavras, teologia correta. Mas enquanto ele falava, comecei a sentir uma inquietação profunda. Era como se uma voz sussurrasse no meu espírito. Olhe ao redor, veja o que eu vejo. Olhei, vi irmãos bocejando, vi líderes checando mensagens discretamente, vi pessoas cantando sem adorar, orando sem sentir, presentes no corpo, mas ausentes no espírito. E então veio a dor, uma dor aguda, queimando, rasgando meu peito de dentro para fora. Levei a mão ao coração, tentei respirar, mas não consegui. Minhas pernas fraquejaram, ouvi minha própria voz distante gritando, socorro! Caí. As últimas coisas que lembro: o teto da igreja girando, vozes gritando meu nome, mãos me segurando.
e depois escuridão. Mas não foi escuridão por muito tempo. Quando abri os olhos, não estava mais na igreja. Estava em pé, perfeitamente saudável, em um lugar que não consigo descrever completamente. Parecia um salão imenso, com paredes que brilhavam, mas não machucavam os olhos. Não havia teto visível, apenas uma luz que vinha de cima. E ele estava lá. Jesus. Não vou tentar descrever sua aparência física porque seria impossível capturar em palavras. Mas seus olhos, seus olhos, eram como fogo e água ao mesmo tempo. Amor absoluto, mas também verdade absoluta. Você não consegue mentir para aqueles olhos. Você não consegue fingir. Eu caí de joelhos instantaneamente. Não por medo, mas por reverência. Por reconhecimento de quem ele era e de quem eu era diante dele. Ana, ele disse. Sua voz era como trovão suave ecoando dentro do meu peito. Você tem servido com sinceridade, mas há coisas que você precisa entender antes de voltar. Voltar? Sussurrei. Eu morri. Seu coração parou, mas não é sua hora. Você tem uma mensagem para levar. Ele estendeu a mão direita e, de repente, estávamos em outro lugar. Era a mesma igreja onde eu havia caído, mas agora estávamos acima dela? Podíamos ver tudo. O pastor pregando, os músicos tocando, as pessoas sentadas nos bancos. Olhe, Jesus disse, veja o que eu vejo quando olho para os cultos do meu povo. E então, meus olhos se abriram de uma forma diferente. O que Jesus me mostrou a seguir mudou para sempre minha forma de adorar. Se você quer entender o que realmente acontece nos cultos e como podemos agradar verdadeiramente o coração de Deus, continue lendo. Compartilhe esta mensagem com sua igreja, seu grupo de oração, seus líderes. Esta revelação precisa chegar a todo o povo de Deus. Voltando à visão, vi cores. Não cores normais, mas algo que representava o estado espiritual de cada pessoa. Algumas brilhavam com uma luz dourada linda. Eram aquelas que estavam verdadeiramente conectadas com Deus naquele momento. Mas eram poucas, muito poucas. A maioria tinha uma névoa acinzentada ao redor. Estavam presentes fisicamente, mas ausentes espiritualmente. E alguns tinham manchas escuras. Não demoníacas, mas algo diferente. Era como se carregassem pesos, máscaras, intenções escondidas. Vê, minha filha, Jesus disse, e sua voz estava carregada de tristeza. Este é o primeiro hábito que me entristece. A adoração mecânica. Ele apontou para um grupo cantando o louvor de forma animada, mãos levantadas, sorrisos nos rostos. Mas as cores ao redor deles eram opacas. Eles cantam palavras sobre mim, mas seus corações estão pensando em 1000 outras coisas. No almoço que vão preparar, na discussão que tiveram em casa, nos problemas do trabalho. Eles decoraram os gestos da adoração, mas esqueceram a essência dela. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, porque eu sabia. Eu tinha feito isso. Quantas vezes cantei louvores lindos enquanto minha mente estava planejando a próxima viagem missionária? Quantas vezes levantei as mãos por hábito, não por adoração real? Adoração verdadeira, Jesus continuou, não está nas palavras bonitas ou nas melodias emocionantes. Está no coração que se quebra diante da minha presença. Está na alma que se esvazia de si mesma para ser preenchida por mim. Ele tocou meu ombro gentilmente. Vem, há mais. A cena mudou. Agora, estávamos na mesma igreja, mas em outro momento. Parecia ser um culto de quarta-feira. Menos pessoas, atmosfera mais casual. O segundo hábito, Jesus disse, é a busca por experiências em vez de intimidade. Vi um grupo de jovens na frente, gritando, pulando, chorando durante o louvor. Suas cores eram misturadas, um pouco de luz, mas muito de confusão. Eles buscam a emoção do encontro comigo, mas fogem da disciplina da comunhão diária. Querem o êxtase do culto, mas não a quietude da oração matinal. Desejam sentir minha presença de forma intensa, mas não investem tempo para me conhecer profundamente. Aquilo me cortou como uma faca. Quantos cristãos eu conhecia assim? Quantas vezes eu fui assim? Experiências são belas, Jesus explicou. Eu as dou, mas elas não substituem relacionamento. Um casamento não sobrevive apenas de lua de mel. Minha noiva precisa aprender a caminhar comigo nos dias comuns, não apenas nos momentos de glória. Vi uma moça específica. Não vou dizer seu nome, mas a reconheci. Ela frequentava todos os cultos, todos os retiros, todos os eventos. Mas Jesus me mostrou sua vida. Ela não orava em casa, não lia a Bíblia, não tinha vida devocional. Ela era viciada na emoção dos cultos, mas vazia de verdadeira comunhão. Ela pensa que me ama. Jesus disse com tristeza. Mas ela ama a sensação de estar perto de mim, não a mim mesmo. A cena mudou novamente. Agora, estávamos em um culto de domingo bem cheio.
Momento da oferta. Vi o pastor fazendo um apelo emocional por contribuições financeiras, prometendo bênçãos, multiplicação, retorno garantido. O terceiro hábito, Jesus disse, e pela primeira vez sua voz tinha um tom de indignação, é transformar minha casa em mercado. A indignação na voz de Jesus me assustou. Não era raiva descontrolada. Era a justa ira de um pai vendo sua casa sendo profanada. Era a mesma ira que o fez virar as mesas dos cambistas no templo há 2000 anos. Ana, ele disse virando-se completamente para mim. Quando expulsei os vendedores do templo, não foi porque eu sou contra comércio. Foi porque eles transformaram um lugar de oração em um lugar de lucro. E isso está acontecendo novamente. Vi cenas se multiplicando à minha frente. Não eram apenas da igreja onde eu estava, mas de diversas igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Vi pastores prometendo curas em troca de ofertas generosas. Vi líderes vendendo águas ungidas, sal abençoado, toalhas do milagre. Vi apelos financeiros manipulativos, usando versículos bíblicos fora de contexto para extrair dinheiro de pessoas desesperadas. Olhe aquela mulher, Jesus apontou. Era uma senhora de aproximadamente 60 anos, pobre, visivelmente humilde. Ela estava depositando suas últimas notas na cesta de ofertas enquanto o pastor prometia que Deus multiplicaria por 100. Jesus me mostrou a vida dela. Viúva, sobrevivia com um salário mínimo, tinha netos para ajudar. Aquele dinheiro era para a compra de remédios, mas ela acreditou na promessa. Deu tudo, esperando o milagre da multiplicação. E o milagre virá? Perguntei esperançosa. Jesus olhou para mim com tristeza infinita. O milagre que ela precisa não virá de fórmulas mágicas ou negociações com Deus. Virá da minha graça, no meu tempo, da minha maneira. Mas o que aquele líder fez foi cruel. Usar a fé dela para encher cofres institucionais. Mas, Senhor, argumentei, a Bíblia não ensina sobre dízimos e ofertas, sobre generosidade? Ensina, ele respondeu com firmeza. Mas ensina generosidade com coração alegre não manipulado. Ensina a contribuição para a obra genuína do reino, não para construir impérios pessoais. Meu povo deve dar, sim, mas líderes não devem extrair usando meu nome como alavanca. Ele me mostrou outro líder. Não vou identificá-lo, mas era alguém famoso. Vi sua mansão, seus carros de luxo, suas contas bancárias, tudo financiado por ofertas de pessoas simples que acreditavam estar investindo no reino de Deus. Há líderes que vivem com simplicidade e integridade. Jesus continuou, administrando bem os recursos confiados a eles. Esses eu honro, mas há aqueles que se tornaram mercadores da fé. E um dia, eles prestarão contas diante do meu trono. A dureza daquelas palavras me fez tremer. A visão mudou mais uma vez. Agora estávamos em um grande congresso evangélico. Milhares de pessoas, luzes piscando, música alta, pregadores carismáticos no palco. O quarto hábito, Jesus disse, é o espetáculo que substitui o sagrado. Vi a produção por trás do evento. Equipes de marketing, estratégias para aumentar ofertas, músicas escolhidas não pela unção, mas pelo apelo emocional. Tudo calculado. Tudo planejado para gerar impacto visual e emocional máximo. Entenda, Jesus explicou, vendo minha confusão. Não sou contra a organização. Não sou contra a tecnologia ou excelência. Moisés organizou o tabernáculo com precisão. Salomão construiu um templo magnífico. O problema não é a forma. O problema é quando a forma substitui a substância. Ele me mostrou 2 cultos lado a lado. No primeiro, tudo era simples. Igreja pequena, interior do Brasil, instrumentos desafinados, pessoas humildes. Mas a presença de Deus era tangível. Eu podia sentir. A luz dourada enchia aquele lugar. Pessoas choravam, se arrependiam, eram transformadas. No segundo, tudo era perfeito. Mega estrutura, som impecável, coreografias ensaiadas, sermões motivacionais poderosos. Mas a presença de Deus era fraca. As cores espirituais das pessoas mal mudavam. Elas saíam entretidas, mas não transformadas. Vê a diferença? Jesus perguntou. No primeiro, a fome por mim. No segundo, a fome por entretenimento religioso. Aquilo foi como uma bomba no meu coração. Quantas vezes eu havia julgado igrejas pequenas e simples? Quantas vezes preferi os cultos bem produzidos aos humildes? Eu tinha me tornado uma consumidora de espetáculos gospel, não uma adoradora verdadeira. Minha filha, Jesus disse gentilmente, lendo meus pensamentos. O arrependimento que você está sentindo agora é o começo da transformação. Eu não te mostro isso para te condenar, mas para te libertar. Ele segurou minhas mãos. Suas mãos tinham cicatrizes, as marcas dos pregos. Toquei nelas com reverência e chorei. Há um último hábito.
Ele disse suavemente. O mais perigoso de todos. A cena mudou pela última vez. Agora estávamos em uma reunião de liderança. Pastores, presbíteros, diáconos, discutindo estratégias de crescimento, metas de conversão, números de membros. O quinto hábito, Jesus disse, é construir reinos pessoais em vez do meu reino. Vi líderes obcecados com o tamanho de suas igrejas, com reconhecimento, com número de seguidores nas redes sociais, com convites para congresso, com livros publicados. Onde está a obsessão pela santidade? Jesus perguntou, não para mim, mas retoricamente, onde está o choro pelos perdidos? Onde está o quebrantamento pelo pecado? Onde está o temor do Senhor? Ele me mostrou líderes que pregavam sobre amor, mas eram abusivos com suas equipes, que falavam de humildade, mas eram arrogantes nos bastidores, que ensinavam perdão, mas cultivavam amargura e competição com outras igrejas. Eles usam meu nome, Jesus disse com dor na voz, mas não seguem meus passos. Querem as coroas, mas rejeitam as cruzes. Desejam os milagres, mas fogem da humilhação. Anseiam pelo poder, mas evitam o serviço. Vi um pastor específico, e isso me chocou porque eu o conhecia pessoalmente. Ele era respeitado, tinha uma mega igreja próspera, era autor de best-sellers cristãos. Mas Jesus me mostrou seu coração, cheio de inveja de outros ministérios maiores, cheio de manipulação de pessoas para manter seu status, cheio de orgulho mascarado de humildade. Ele começou bem. Jesus disse com tristeza. Quando era jovem, me buscava de verdade. Mas o sucesso o corrompeu. Agora, ele serve a si mesmo enquanto pensa que serve a mim. Mas, Senhor, eu disse confusa, ele prega a verdade. Ele cita as escrituras corretamente. Pessoas se convertem através de seu ministério. Jesus me olhou profundamente. Ana, eu posso usar até um jumento para falar minha palavra. Eu posso usar vasos rachados para minha glória. Mas isso não valida o coração deles. E um dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E eu direi, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquelas palavras, diretas das Escrituras, mas saindo da boca do próprio Jesus, me fizeram cair de joelhos novamente. Senhor, solucei, eu cometi esses pecados, todos eles. Adorei mecanicamente, busquei experiência, me encantei com o espetáculo, construí minha reputação missionária. Eu falhei contigo. Jesus se ajoelhou ao meu lado, levantou meu rosto com suas mãos marcadas. Por isso te trouxe aqui. Ele disse com ternura absoluta, não para te destruir, mas para te reconstruir. Não para te condenar, mas para te restaurar. Você vai voltar, Ana, e vai levar esta mensagem. Não com arrogância, mas com humildade. Não para julgar, mas para alertar. Como? Perguntei. Como posso mudar? Como podemos consertar tudo isso? Ele sorriu. Foi o sorriso mais bonito e triste que já vi. Vocês começam voltando ao primeiro amor. Não ao primeiro entusiasmo, mas ao primeiro amor. Lembra quando você me conheceu pela primeira vez? Quando minha palavra era água fresca para sua alma? Quando orar não era obrigação, mas prazer? Voltem para lá. Segundo, parem de consumir religião e comecem a viver relacionamento. Menos eventos, mais intimidade. Menos barulho, mais silêncio diante de mim. Menos performance, mais presença. Terceiro, purifiquem as motivações. Líderes, perguntem-se, por que faço o que faço? É para a minha glória ou para a minha? Membros, perguntem-se, por que vou à igreja? É para me encontrar ou para ser visto? Quarto, restaurem a simplicidade. A igreja primitiva não tinha estruturas grandiosas, mas tinha poder. Não tinha marketing, mas tinha unidade. Não tinha show, mas tinha transformação. Quinto, voltem a temer. Temor não é medo, é reverência. É consciência de que eu sou santo, de que minha casa é sagrada. De que estar na minha presença é um privilégio, não um direito. Cada palavra era como fogo purificador entrando no meu espírito. Você vai contar tudo isso, Jesus disse. Alguns vão te ouvir, muitos vão te rejeitar. Dirão que você está sendo legalista, religiosa, radical. Mas continue, porque há um remanescente fiel que está com sede de verdade. E quanto aos líderes corruptos? Perguntei. Aos falsos mestres. A expressão de Jesus ficou séria. A minha justiça não falha. Alguns se arrependerão quando confrontados. Outros endurecerão seus corações. Mas todos se ajoelharão diante de mim um dia. E naquele dia não haverá máscaras, não haverá performance, apenas verdade nua. Ele se levantou e me ajudou a ficar de pé. Está na hora de você voltar. Espera! Gritei. Tenho tantas perguntas ainda. Como vou lembrar de tudo?
Como vou explicar às pessoas? Jesus tocou minha testa com seu dedo. Senti algo como eletricidade suave percorrendo todo o meu corpo. Você vai lembrar, ele disse, cada palavra, cada visão, cada sentimento. Isso está gravado agora na sua alma, não apenas na sua mente. E se não acreditarem em mim? Ele sorriu novamente, daquela forma que mistura amor com sabedoria antiga. Ana, eu não te envio para convencer ninguém. Eu te envio para testemunhar o que viu e ouviu. O Espírito Santo fará o resto. Alguns terão ouvidos para ouvir, outros não. Mas você terá cumprido sua missão. Ele começou a brilhar. Não consigo descrever direito, mas era como se ele estivesse feito de luz pura. Uma última coisa, ele disse. Diga ao meu povo que eu não desisti da minha igreja. Sim, há corrupção. Sim, há falhas, mas também há fidelidade. Há cristãos anônimos orando em quartos escondidos. Há líderes humildes servindo sem holofotes. Há jovens famintos por verdade. Há um remanescente que não dobrou joelhos a Baal moderno. E eu voltarei para uma igreja gloriosa. Não gloriosa em estruturas ou números, mas gloriosa em santidade, sem mancha, sem ruga. Uma noiva preparada para o noivo. Lágrimas escorriam sem parar pelo meu rosto. Eu te amo, Senhor. Foi tudo o que consegui dizer. Eu sei, ele respondeu. E é por isso que você está aqui. Agora vá. E lembre-se, eu estou com você, sempre. A luz se intensificou até que não consegui ver mais nada. E então, dor. Dor intensa, real, física. Meu peito queimando, vozes gritando, máquinas apitando. Ela voltou! Temos batimentos cardíacos! Abri os olhos. Luzes fluorescentes do hospital. Rostos desconhecidos me olhando. Médicos, enfermeiros, todos se movimentando rapidamente ao meu redor. Ana! Ana! Você consegue me ouvir? Tentei falar, mas tinha um tubo na minha garganta. Engasguei. Uma enfermeira gentilmente me pediu para ficar calma enquanto removiam. Quando finalmente consegui respirar por conta própria, a primeira coisa que perguntei foi: quanto tempo? Você ficou 3 dias em coma, o médico respondeu. Sua parada cardíaca foi severa. Tecnicamente, você estava clinicamente morta por 7 minutos. É um milagre você estar aqui. 7 minutos. Apenas 7 minutos no tempo da Terra. Mas parecia que havia passado horas, talvez dias, naquela visão com Jesus. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava, fiquei quieta. Não contei a ninguém. Nem aos médicos, nem às enfermeiras, nem mesmo ao pastor que me visitou. Precisava processar. Precisava ter certeza de que não havia sido apenas um sonho induzido por falta de oxigênio no cérebro. Mas a cada hora que passava, as memórias ficavam mais claras, não menos. Cada detalhe, cada palavra de Jesus, cada visão, tudo permanecia nítido como cristal na minha mente. Uma semana depois de receber alta, voltei à igreja. Foi estranho, muito estranho. Entrei no santuário e foi como se eu estivesse vendo tudo com novos olhos, literalmente. Não via cores espirituais como havia visto na visão, mas via a essência das coisas. Via através das performances. Via além das palavras bonitas. Durante o louvor, observei. Quantas pessoas estavam realmente adorando? Quantas estavam apenas cumprindo um ritual? Não para julgá-las, Deus me livre, mas para entender a profundidade do que Jesus havia me mostrado. Depois do culto, pedi uma reunião com o pastor principal e os líderes. Contei tudo. As reações foram mistas. O pastor sênior, um homem sincero de 65 anos que conheço há uma década, chorou. Ana, ele disse, eu tenho sentido esse peso no meu espírito também. Deus está falando. Mas outros líderes foram céticos. Experiências subjetivas não podem ditar doutrina, um deles disse. Precisamos ter cuidado com o misticismo. Não estou ditando doutrina, respondi calmamente. Estou compartilhando um testemunho e testando os espíritos como a Bíblia manda. Tudo o que Jesus me mostrou está alinhado com as Escrituras. Verifiquem vocês mesmos. A reunião terminou sem conclusões definitivas. Alguns me abraçaram, outros saíram em silêncio, claramente desconfortáveis. Nas semanas seguintes, comecei a compartilhar minha experiência de forma mais ampla. Primeiro em grupos pequenos, depois em cultos. Criei um vídeo simples no YouTube contando minha história. A resposta foi avassaladora. Centenas, depois milhares, de comentários de pessoas dizendo: eu sentia isso, mas não sabia como expressar. Minha igreja precisa ouvir isso. Obrigado por ter coragem de falar. Mas também veio oposição, forte oposição. Pastores de mega igrejas me chamaram de falsa profetisa. Fui acusada de querer dividir o corpo de Cristo. Alguns disseram que minha visão era demoníaca, não divina.
Um líder famoso postou um vídeo inteiro refutando meu testemunho, dizendo que eu estava promovendo o legalismo e matando a graça. Aquilo doeu, não vou mentir. Houve noites em que chorei, questionando se deveria ter ficado quieta. Mas então me lembrei das palavras de Jesus. Alguns vão te ouvir, muitos vão te rejeitar, mas continue. E continuei. 3 meses após minha visão, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem de uma pastora do interior de Minas Gerais. Ela disse que havia assistido meu vídeo e sentiu Deus falando para implementar mudanças radicais em sua igreja. Eles fizeram um jejum coletivo de 40 dias, removeram todos os apelos manipulativos por ofertas, simplificaram os cultos, focando em oração e palavra, criaram espaços de silêncio e contemplação, pediram perdão publicamente por terem transformado a igreja em um show. Ana, ela escreveu, a presença de Deus voltou. As pessoas estão sendo genuinamente transformadas. Conversões reais estão acontecendo, não através de técnicas, mas através do poder do Espírito Santo. Aquela mensagem me fez chorar de alegria. Depois vieram outras. Um pastor no Rio Grande do Sul, uma líder de jovens em Goiás, um missionário em Portugal. Pessoas ao redor do Brasil e até fora dele, relatando que a mensagem havia tocado seus corações e gerado mudanças reais. Mas também ouvi histórias tristes, de pessoas que tentaram compartilhar essas verdades em suas igrejas e foram silenciadas, removidas de lideranças, até expulsas de suas comunidades. Um jovem de 24 anos me contou que foi chamado de rebelde por questionar os apelos financeiros manipulativos em sua igreja. Uma mulher de 50 anos disse que foi acusada de não ter fé, quando questionou por que o pastor tinha 3 carros de luxo enquanto membros passavam fome. Cada história confirmava o que Jesus havia me mostrado. Há uma crise espiritual profunda na igreja moderna, e nem todos querem admitir isso. Hoje, 6 meses após minha parada cardíaca, continuo compartilhando esta mensagem. Não estou encruzada contra ninguém. Não estou tentando destruir igrejas ou derrubar líderes. Estou simplesmente sendo obediente ao que Jesus me mandou fazer. Testemunhar o que vi e ouvi. E a mensagem é esta: Deus não desistiu de sua igreja, mas Ele está chamando para um retorno à simplicidade, à autenticidade, à santidade, ao primeiro amor. Os 5 hábitos que Jesus me mostrou: adoração mecânica, busca por experiências em vez de intimidade, transformar a casa de Deus em mercado, espetáculo que substitui o sagrado e construção de reinos pessoais. Não são apenas problemas de algumas igrejas. São sintomas de uma doença espiritual que infectou grande parte do cristianismo contemporâneo. Mas há cura. A cura começa com arrependimento. Não um arrependimento superficial de palavras, mas um arrependimento profundo que gera mudança real. Começa com líderes que têm coragem de avaliar suas motivações honestamente. Por que estou neste ministério? É para glorificar a Cristo ou a mim mesmo? Começa com membros que param de ser consumidores de religião e se tornam discípulos genuínos. Começa com igrejas que valorizam transformação acima de entretenimento, santidade acima de sucesso, presença de Deus acima de multidões. Não é um chamado para abandonar tecnologia ou excelência. É um chamado para subordinar tudo à glória de Deus. Você pode ter o melhor sistema de som do mundo. Use-o para a adoração genuína, não para show. Você pode ter uma estrutura linda. Consagre-a como casa de oração, não como palco de performance. Você pode ter dons incríveis. Use-os para edificar o corpo, não para construir sua marca pessoal. Depois da minha experiência, mudei completamente minha forma de ministrar. Não aceito mais convites de igrejas que me pedem para dar um show. Só vou onde posso compartilhar a palavra com humildade e verdade. Reduzi drasticamente minha presença nas redes sociais. Não porque redes sociais sejam más, mas porque percebi que estava mais preocupada com likes e compartilhamentos do que com agradar a Deus. Implementei disciplinas espirituais rigorosas na minha vida. Oração contemplativa, jejuns regulares, longos períodos de silêncio apenas ouvindo Deus. E sabe o que descobri? Descobri que Deus fala mais nos sussurros do que nos trovões, que sua presença é mais real nos momentos quietos do que nos cultos barulhentos. Isso não significa que cultos animados sejam errados. Davi dançou diante da arca. Os israelitas celebravam com júbilo. Mas a celebração era consequência da presença de Deus, não uma técnica para manipulá-la. Hoje, quando entro em uma igreja, qualquer igreja, faço uma oração silenciosa. Senhor, que eu veja com seus olhos, que eu sinta com seu coração, e que eu seja sal e luz, não pedra de tropeço. Sei que alguns leitores desta história vão achar que sou radical.
Outros vão pensar que sou arrogante por dizer que tive uma visão. Alguns vão descartar tudo como fanatismo. Tudo bem, não estou aqui para convencer ninguém, mas se você chegou até aqui, se algo no seu espírito testemunhou com esta mensagem, eu te faço um convite. Examine seu próprio coração. Você está adorando a Deus de verdade ou apenas cumprindo rituais? Você busca intimidade real com Cristo ou apenas experiências emocionantes? Sua igreja é uma casa de oração ou se tornou um mercado? Você valoriza a presença genuína de Deus ou se satisfaz com espetáculos religiosos? Você está construindo o reino de Deus ou seu próprio reino? Estas perguntas não são para te condenar, são para te libertar. Porque a verdade que Jesus me mostrou com tanta clareza, é que Ele nos ama demais para nos deixar onde estamos. Ele não quer uma igreja morna, mecânica, dividida, corrompida. Ele quer uma noiva linda, santa, apaixonada, unida. E essa transformação começa com cada um de nós. Não espere pelos líderes. Não espere pela instituição. Comece você. Hoje. Agora. Ajoelhe-se diante de Deus. Não da forma teatral, mas da forma quebrantada. E diga: Senhor, me mostre onde eu falhei. Me mostre onde me afastei do primeiro amor. Me mostre como voltar. E Ele mostrará. Porque Ele é fiel. Porque Ele está mais interessado em restaurar você do que em julgá-lo. Minha parada cardíaca foi um presente disfarçado de tragédia. Me deu um vislumbre da eternidade, uma audiência com o próprio Jesus e uma mensagem para compartilhar. Não sei quanto tempo ainda tenho na Terra. Os médicos disseram que meu coração ficou com sequelas. Posso viver 50 anos ou 5 anos. Não sei. Mas sei que enquanto houver fôlego nos meus pulmões, vou gritar esta verdade dos telhados. Jesus está voltando para uma igreja gloriosa. Mas essa glória não vem de estruturas, números ou fama. Vem de santidade, amor e verdadeira devoção. Você quer fazer parte dessa igreja? Então mude. Hoje, agora. Não por medo do julgamento, mas por amor ao noivo. Porque ele merece. Porque ele morreu por nós. Porque ele está esperando, com infinita paciência, mas não para sempre. Um dia, a porta da graça se fechará. Um dia, não haverá mais tempo para arrependimento. Um dia, todos nós estaremos diante daqueles olhos penetrantes que vêm através de todas as máscaras. E naquele dia, você vai querer ter vivido com integridade, com autenticidade, com verdadeira devoção. Esta é minha história. Este é meu testemunho. Faça dele o que quiser. Mas não diga que você não foi avisado. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com sua igreja, seu grupo de oração, seus líderes espirituais. Esta revelação precisa alcançar todo o corpo de Cristo. Comente abaixo. Qual dos 5 hábitos mais impactou você? Você já percebeu algum deles em sua igreja ou em sua própria vida? E acima de tudo, ore. Ore pelo avivamento verdadeiro. Não o avivamento de multidões e manifestações espetaculares, mas o avivamento de corações quebrantados e vidas transformadas. Deus abençoe você e que possamos juntos ser a igreja que Jesus merece encontrar quando voltar. Ana Beatriz Ferreira, missionária e serva de Cristo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8.